colocou mais um capítulozinho dentro da história liberal. Eu queria fazer um relato para vocês. Ainda bem que esse menino largou a medicina e foi fazer a história do Anquieta. Ainda bem. A gente tem uma foto no arquivo desse prédio que ele está relatando, onde está a cadeia, que consta como sendo a casa de Câmara e Cadeia lá na Praça do Barbosa. Essa foto foi publicada em diversos periódicos, livros, até teses mesmo, como sendo lá na Praça do Barbosa. O olhar atento do André, o trabalho de historiador, comparando a fotografia, buscando fontes em jornais, mostrando que uma cadeia foi construída naquele período, possibilitou a gente entender que aquela cadeia realmente existiu onde hoje está o mercado municipal. O arquivo, junto com a Secretaria de Planejamento, tem um projeto que chama Vivo Centro. O ano passado, passando por ali, nós contamos essa história. A gente já tinha conhecimento disso e eu e o celular contando essa história. Bom, alguns historiadores ainda são resistentes. Nos ligaram no outro dia e falaram: no mercado nunca teve nada antes de ter o mercado. É falta de conhecimento. O André trouxe esse conhecimento ao pessoal. Mas ele vai mais longe, viu? Ele tem muita coisa para contar. O André também descobriu o Corcunda da Mogiana, lá um pouquinho da história lá no arquivo. E o André descobriu o Uberaba como um dos primeiros terroirs do Brasil. Plantação de vinho com uma técnica que hoje é chamada de inovadora, mas que o padre Zé Felipe já fazia lá nos 1800. E esse rapaz aí, ó, vai longe ainda, tem muita história para contar. Apenas para situar, para os nossos convidados chegarem agora, nós estamos lançando um livro de Pincezinha da Farinha Pura do livro do André. Ele vai falar um pouquinho do livro para vocês que chegaram, para que vocês possam situar mais ou menos esse evento aqui, em homenagem ao nosso querido escritor aqui, André Borges Lopes. Bom, então deixa eu, para vocês que chegaram agora, eu vou explicar. Esse livro que a gente está lançando hoje foi um livro que ele é uma coletânea, ele reúne 33 artigos que foram publicados em jornais de Uberaba, contando sobre fatos pitorescos da história de Uberaba do passado, que foram fatos que foram buscados nos jornais antigos da cidade. Tá? Então, a gente pesquisando os arquivos dos jornais de Uberaba do século XIX, primeira metade do século XX, a gente encontrou uma série de histórias sobre o passado de Uberaba. Tá? Uberaba é uma cidade que tem muita história, Uberaba tem muita história para contar, tem muita tradição. Tá? E a gente entender isso dá para a gente uma noção da importância que essa cidade teve e tem. Porque a história da cidade é que dá alma para a cidade que a gente vive. A alma da cidade da gente tem muito a ver com tudo que aconteceu aqui, por que as coisas aconteceram de uma determinada maneira. Tá? Então, cada prédio da cidade, cada paralelepípedo da cidade, cada igreja, todo ele é carregado de histórias. Tá? Esse próprio prédio aqui, que foi o Colégio Triângulo, que foi uma das primeiras faculdades fundadas em Uberaba de Direito, de Odontologia, tá? Tem um papel muito importante. A luta que Uberaba teve durante décadas para trazer curso superior, e com fracassos, cursos superiores que começavam e não prosperavam, até que por fim consegue se consolidar e Uberaba passa a ser um polo universitário, um lugar importante. Esse espaço aqui tem uma importância grande aqui, a própria Faculdade de Medicina aqui do lado. Tá? Então a cidade toda, ela está, o centro, a parte histórica da nossa cidade é muito recheada de fatos, de histórias que contam um pouco o passado de Uberaba e por que as coisas aconteceram de uma forma ou de outra. Tá? Por que algumas escolhas foram feitas, né? A vida das cidades é muito definida pelas escolhas que as pessoas fazem, as lideranças da cidade fazem. Tá? E a gente vai entendendo isso quando a gente se debruça um pouco nesse passado e vai encontrando uma série de coisas. Então, assim como um caso que está no livro aí, que é a história da Praça da Gameleira, né? A Praça da Gameleira, onde fica a concha acústica, né? E que as pessoas mais antigas chegaram a conhecer a praça quando tinha uma gameleira. Aí a gameleira
foi cortada, no lugar fizeram uma concha acústica, que não é acústica, né? Tem problemas graves de acústica. E aí a gente ficou com uma Praça da Gameleira, que não tem gameleira, e no lugar dela tem uma concha acústica que não é acústica. Então, e aí essa série, tem a série de outros lugares, de nomes das cidades, que por que a gente tem esses nomes? A Praça do Mercado aqui, uma das coisas que facilitou a gente descobrir o que ele era esse prédio foi descobrir que essa Praça do Mercado era chamado de Largo da Cadeia muito antes de ter a construção da penitenciária, que depois virou a Faculdade de Medicina. Então, havia uma cadeia aí. Tá? Então chamavam de Largo da Cadeia porque havia uma cadeia. Mas tem muita coisa para se pesquisar, muita coisa para descobrir, tem muito espaço para quem quiser ir atrás da história de Uberaba e pesquisar os personagens, e é uma quantidade imensa de pessoas muito talentosas que nasceram em Uberaba e saíram para o mundo e foram se transformar em compositores, em artistas plásticos, em apresentadores de TV, apresentadores de rádio. Tem uma tradição de radialistas de Uberaba muito grande. Isso tudo está registrado nessas publicações dos jornais, nas revistas que fazem parte da história da imprensa de Uberaba. Bom, a ida do Cruzeiro, olha que coincidência. Obrigado. Esse livro e vários outros foram publicados dentro de um projeto que chama Livro Cultura, em homenagem a Nietzsche, ao intelectual da Academia Brasileira de Letras, e foi destinado um recurso pelo deputado Noel, esse recurso foi da Fundação Cultural, a quem agradecemos também, a Associação Comercial, e através desse recurso foi possível publicar o livro A Obra, do Walter Farnese aqui, que é um relato muito interessante. Foi possível publicar também Relatos Intrínsecos, da Sara Braga. Foi possível publicar também o livro Quinta de Prosa e Versos, de Zé Maria Madureira, e um livro que eu fiz, que está no prelo ainda, que é sobre a história do Legote. Enfim, essa foi a iniciativa que permitiu que novos escritores expusessem a sua arte, os seus livros, e que nós pudéssemos ter acesso a facetas diferentes, visões diferentes do mundo. Né? Nesse mundo de mídia social, é bom lembrar, sobretudo aos estudantes que estão aí, que o livro deixa uma memória muito presente na cabeça da pessoa, faça com que ela siga um caminho. As mídias sociais nem sempre são memorizáveis, né? Então, acaba que o livro é uma necessidade muito grande hoje ainda. As pessoas têm de valorizar o livro, comprar o livro, não só comprar naturalmente ler o livro. Infelizmente, ao pessoal que chegou depois aí, os que já estavam aqui, nós vamos encerrar, porque o André quer ter um contato direto com os seus admiradores lá embaixo. Nós vamos autografar os livros lá embaixo. Tá? A gente tem um limite de horário aqui, então, infelizmente, a gente não vai poder continuar essa conversa durante muito tempo. Vai ser um orgulho você ter sempre espaço para a cultura aqui, a presença do escritor Marcelo aqui, o Gilberto e várias outras pessoas que integram a produção cultural do teatro. Obrigado. Obrigado.